É um dos maiores mistérios da história dos OVNIs. Um poço na pradaria do Texas e um cemitério do Velho Oeste podem conter provas de que não estamos sós. Em 1897, algo supostamente caiu no Texas, 6 anos antes da invenção do avião. Alguém ou alguma coisa foi encontrada nos destroços. Quem ou o que está enterrado na tumba anônima? A pedra estaria em algum lugar por aqui. Destroços da queda foram jogados em um poço que foi selado. Tem alguma coisa se mexendo. Até agora. Temos um elemento, mas não sabemos o que é. Este é o caso número 1897-201, Aurora, Texas. Primeiro contato. Caçadores de OVNIs. Em 17 de abril de 1897, o povo de Aurora, no Texas, olha para o céu e vê algo que nunca tinha visto antes: uma máquina voadora. Às 6 da manhã, cidadãos reportam ter visto algo em forma de charuto voar de norte para sul sobre a cidade. Conte o que sabe desse caso. Este é um caso incrivelmente histórico, famoso e misterioso, um dos mais estranhos da ufologia. Como aconteceu antes de existir a ufologia, ninguém sabe realmente o que foi que houve. Segundo testemunhas, o engenho parecia estar em apuros e bateu em um catavento situado em terreno alto. A colisão e a explosão resultante espalharam fragmentos sobre uma grande área. No local, observadores curiosos encontram estilhaços que parecem ser uma mistura de alumínio e prata e nos fragmentos contorcidos descobrem algo estranho. Um misterioso corpo diminuto. Um militar local declara que o piloto morto é um marciano. O jornalista S.E. Aiden reporta a história no Dallas Morning News. Sua coluna cita os planos do povo da cidade de enterrar o que pensam ser um piloto alienígena no cemitério local. Supostamente, um alienígena foi enterrado em 1897. Muita gente diz que tem uma tumba ali, mas, por outro lado, muitas testemunhas dizem que não há nada ali. Então há uma boa dose de confusão ou desentendimento. Surpreendentemente, este não é um fato isolado. Jornais do país todo contam histórias similares de estranhas aeronaves que foram vistas da Califórnia à costa leste. Sacramento, na Califórnia. Tacoma, em Washington. Hastings, no Nebraska. Chicago, no Illinois. Springfield, no Missouri. Decatur, em Michigan. Waterloo, no Iowa. Centenas de aparições foram reportadas em vários estados, sendo que 108 foram registradas só no Texas. 6 anos antes da invenção do avião, os americanos viram algo pelos céus. Esse caso está aberto há 100 anos e é difícil de resolver. E é claro, eu quero entender por que é tão difícil. Bem, é aqui que tudo para, é isso. Todas as investigações acabaram parando aqui, exatamente neste ponto. Segundo dizem, os destroços da queda foram recolhidos da área, mas uma parte deles foi atirada em um poço abandonado. Quase 50 anos depois, pessoas que usavam o poço foram atingidas por uma estranha doença, como se vê nesta foto. Uma doença que deforma e altera o corpo. Nos anos 50, o poço foi selado. Durante anos, qualquer tentativa de abri-lo foi rejeitada pelos proprietários da área. Até agora. A menos de 5 quilômetros do poço, fica o cemitério de Aurora. Segundo a lenda, e como citado por Aiden em seu artigo de jornal de 1897, em algum lugar entre estas tumbas, podem estar os restos do piloto alienígena. Primeiro, eu preciso ir ao cemitério para ver se localizo a misteriosa tumba. Segundo, preciso de evidências de dentro do poço
e análises do solo e da água para ver se achamos algo em comum. Em busca de respostas, Pat Asker vai investigar o misterioso poço. Só existe um modo de chegar ao fundo desse assunto, que é entrando no poço. Bill Burns vai ficar na área para colaborar com os historiadores e investigar o local da queda. Vamos ver se alguma coisa realmente pode ter caído aqui, se há algo anômalo. O Dr. Ted Eckworth vai para o cemitério para tentar localizar a tumba e investigar o que há de verdade por trás da lenda do alienígena enterrado, usando o radar de penetração de solo. Vamos tentar marcar uma área onde provavelmente o alienígena possa estar. Antes de reabrir o poço, Pat se encontrou com o proprietário atual, Tim Oates. Numerosos pesquisadores de OVNIs tentaram validar a queda de Aurora, mas a família Oates sempre relutou em mexer no poço. Os caçadores de OVNIs serão os primeiros a entrar. Você sabe que tem uma boa parte da história dos OVNIs no seu quintal. Sei. Pode me dizer quando exatamente taparam o poço? Sim, está escrito aqui. Foi fechado em 1957, está selado. Quer dizer que o poço ficou fechado por mais de 50 anos e que, se o destaparmos, seremos os primeiros a entrar. Isso. Não acredito nada dessa história. Foi uma boa história. Do tipo, digamos assim, a chegada dos pioneiros. Hoje, muitos acham que a história de Aurora é uma ficção inventada por um jornalista para chamar a atenção para sua cidade. Outros dizem que nunca houve evidência física de uma queda, que o catavento sobre o qual a nave caiu nunca existiu e que o local de enterro do alienígena é só uma lenda rural. James Mars, pesquisador de OVNIs local e historiador, investiga este caso desde o início dos anos 70. A primeira vez ninguém queria dizer nada, diziam que nada aconteceu. Os que negam dizem que nada aconteceu, que porque a cidade estava morrendo, precisavam de alguma história para criar um mínimo de turismo e que por isso Hayden escreveu o artigo. Mas a história pode ir além. Pode haver provas que chegaram até nossos dias. Em 25 de maio de 1995, um Boeing 757 da America West viu um objeto em forma de charuto com luzes ao longo de suas laterais voando por sobre o Texas. O que segue é a gravação do controle de tráfego aéreo do voo 554 da America West daquela noite. Um piloto a 12 mil metros disse que viu algo a 9 mil metros, muito comprido e com um estroboscópio. Isso não é bom. Isso significa o quê? Eu não sei se é um OVNI, é a bobagem de Roswell de novo. 13 de maio de 1981. 7 testemunhas reportam ter visto um objeto em forma de charuto com janelas sobre o norte do Texas. Uma das testemunhas disse que a nave tinha luzes verdes e amarelas pulsantes e outra se deu ao trabalho de desenhar o que disse que viu. E, é claro, há o caso de Aurora, de 7 de abril de 1897. Queremos colocar a história de 1897 de Aurora no contexto de toda a atividade aérea dessa região no final do século XIX. O primeiro dirigível feito pelo homem é creditado a Henri Guissard. O engenheiro francês construiu um modelo em forma de charuto com 44 metros de comprimento e movido a vapor, em 1852. Dirigíveis pareciam discos voadores? Tinham asas? Eram cilindros voadores? Mas atravessar o país teria sido impossível para estes primitivos dirigíveis a vapor. Estariam as pessoas da América vendo um protótipo avançado ou seria algo de outro mundo? Outro ponto-chave da história de Aurora é o alegado enterro do alienígena no cemitério local. Em 1973 era óbvio que havia uma tumba ali e na época a pequena lápide ainda estava aí e era bem estranha.
Viu isso com seus próprios olhos? Sim, era um arenito, mais ou menos desta altura. E tinha um V entalhado nela. E pequenos círculos. Um dos lados parecia abruptamente quebrado. E acho que havia outra porção na pedra. E se projetarmos a parte que faltava para o outro lado, o resultado é um disco. Com janelas. Certo? Certo. Mas estava ali. Por que não exumam a tumba? É uma prática muito comum e saberíamos com certeza o que há ali. Bem, várias coisas aconteceram. Não queriam ninguém abrindo tumbas, colocaram policiais para tomar conta e assim, algumas semanas se passaram e começaram a esquecer. Na mesma noite que retiraram os policiais, a pequena lápide desapareceu e nunca mais foi vista. O Dr. Ted Eckworth e o arqueólogo Garth Baldwin sabem que achar o túmulo seria o primeiro passo para resolver o mistério de Aurora. Bom, todas parecem lápides mais novas. Temos que achar a parte mais velha do cemitério. São construídos em seções e talvez devamos ir do outro lado da colina. É, parece mais velho. Olha essa. 1891. Estamos chegando lá. Por aqui. Essa é a área certa do cemitério. Vamos armar o laptop e ver se há correspondência com as fotos. A primeira tentativa é localizar a tumba usando fotos históricas. Uma das imagens foi feita em 1970 e mostra a pequena lápide. A outra é de um filme do início dos anos 90, feita por uma testemunha ajoelhada onde a lápide ficava. As características das fotos deveriam permitir estabelecer pontos básicos de referência e, a partir deles, triangular a posição. Acha que essa é a lápide mais próxima? É a inscrição dos Bledsoe. Esta parte do cemitério se ajusta à história do piloto enterrado em 1897. Há túmulos ocupados em toda a nossa volta com inscrições dessa época, mas não há inscrições a uma distância de 5 ou 6 metros do local onde se supõe que enterraram o piloto. Há uma área sem nada, mas em toda a volta há inscrições de 1897, 1885, 1894, então o espaço combina com a época. Ted e Garth examinam as fotografias. E sucesso! Eles encontraram a exata posição de onde foram tiradas. Vamos puxar uma linha da inscrição para ver se conseguimos estabelecer o vetor correto. Tá bom. Vamos começar com a placa como o primeiro ponto de referência. Vamos marcar aquilo e começar a linha. Com uma linha no chão, Ted e Garth olham outra foto para ter um ângulo ligeiramente diferente. A perspectiva indica que olhamos por baixo. Então temos que ir um pouco mais para trás. Daqui. Agora estamos debaixo dessa extremidade. Acho que é por aqui. É aí mesmo. Vamos dar uma olhada. Estamos prontos para o radar. Com o local marcado, Ted vai trazer um moderno radar que pode revelar a prova de um contato alienígena no século XIX. – 17 de abril de 1897. As pessoas da pequena cidade de Aurora, no Texas, se veem envolvidas em um dos primeiros casos de OVNIs da América. Segundo o repórter local, S.E. Aiden, um dirigível em forma de charuto bateu em um catavento e explodiu em chamas, espalhando destroços por uma grande área. Bill Burns trouxe o arqueólogo Garth Baldwin ao suposto local da queda. O dono atual da propriedade, Tim Oates, encontra os investigadores com algo estranho achado pelo filho. Eu trouxe um pedaço de metal que o meu filho Dylan achou misturado com a pedra na terra. Onde exatamente ele achou isso? Foi por aqui. Por que aqui? Dizem que o objeto bateu no catavento, caiu e bateu no chão, espalhou os fragmentos por ali e bateu bem naquela árvore. Isso causou a morte de um lado da árvore, como aqueles galhos ali. E descoloriu. Tim nos deu alguns pedaços de metal que o filho dele, Dylan, encontrou. O metal está derretido
e ele o achou bem na área que sempre disseram ter sido onde o objeto caiu. Parece fundido, derretido. Isso parece ser alumínio. Curiosamente, o artigo de jornal de Aden, reportando a queda de 1897, diz que o objeto era feito de um metal desconhecido, que parecia uma mistura de prata e alumínio. É pesado. Pesado demais para ser alumínio. O alumínio é mais leve, especialmente quando é fino. Segundo dizem, este é o local da queda. Os artefatos que estão aqui representam o período de tempo desde que se deu a queda até a época atual. Então, se os artefatos existirem mesmo, devem estar por aqui. Bom, os detectores de metal deveriam nos ajudar a encontrar metais do catavento ou qualquer outro, além de identificar qualquer material no chão. Ali há um grande. Vamos identificar alguns locais, cavar com uma pá, examinar a terra e ver o que aparece, não é? Segundo o artigo de 1897, o objeto colidiu com o topo do catavento do juiz Proctor. Realmente, registros locais provam que um juiz J.S. Proctor era dono da propriedade. Olha, tem vários buracos. Eu acho que devemos dar uma boa olhada na área e podemos cavar alguns buracos para mandar examinar. A documentação da época traz poucos detalhes e nenhuma construção ou estrutura parece existir na área do juiz Proctor. Qualquer indicação de um catavento está estranhamente ausente. Muitos céticos dizem que o catavento que não existe prova que a história da queda é uma lorota. Prego quadrado. Deve ser de antes da virada do século, sabe? Antes de 1900. Se achamos pregos dos anos 1890, qualquer coisa que tenha caído aqui em 1897 ainda pode estar aqui. Segundo dizem no local, o juiz Proctor limpou suas terras de todos os destroços. Não há registros de para onde foram levados, mas é certo que parte deles foi atirada no poço abandonado. Apesar de seus esforços, tudo o que Bill e Garth encontraram tem explicação. Como não acharam nada na superfície, o foco tem de se voltar para o poço. Tim se junta a Pat para começar a agir. Isso está na família como um mistério da cidade de Aurora. É hora de ir a fundo, no caso. Para ir a fundo, vamos ter de cavar, né? Isso, vamos. Mas logo de início, Pat e Tim descobrem uma pista. Um dos maiores argumentos dos céticos é que nada pode ter atingido o catavento do juiz porque nunca houve catavento. Tem alguma coisa aqui. É, aqui também. Por que colocariam isto aqui? São pés de um catavento. Se são para um catavento, sim, então deve ter havido um Parece aqui. Que tinha um catavento sobre o poço. Mesmo cataventos modernos, como o que vemos aqui, usam pés de metal para suportar e ancorar a estrutura ao chão. Sua família está nestas terras desde quando? 1935? Isso. E por acaso você se lembra de algum catavento? Não, eu nunca vi nenhum. E a minha família nunca mencionou nenhum. Sua família nunca mencionou o catavento? Não, só o poço. Essa é a prova de que houve um catavento. Vemos 4 bases fortes o suficiente para suportar os pés da torre. Enquanto Pat descobre novas pistas, Ted espera progredir em sua investigação, examinando o estranho metal encontrado no local. Só com uma olhada inicial, para mim é um pedaço de metal brilhante, amorfo, que parece ter derretido em algum momento e depois endurecido. E há muitos agentes contaminantes na superfície, porque o metal pode ter ficado na superfície muito tempo. Ted leva o metal a David Dirks no laboratório com o microscópio eletrônico da Universidade do Norte do Texas para análise. Eu trouxe a amostra. Tá bom. A primeira coisa a fazer é uma amplificação e descobrir do que ela é feita. Para Ted, o passo mais crítico é identificar os elementos individuais que compõem a amostra. Se é ferro, zinco ou algo totalmente desconhecido. O aparelho vai bombardear a amostra com raios X e os elementos vão emitir radiações, que são as impressões digitais de cada um,
e que sairão em gráfico. Não há nenhuma dúvida de que é alumínio. É o principal composto da amostra e nós chegamos a essa conclusão. Sem dúvida, é alumínio. As outras barras do gráfico representam traços de outros elementos na amostra. O teste revelou algo inesperado. Que pico mais largo é esse? Descobrimos algum novo elemento? Podem ser os contaminantes da superfície? Digamos que um pedaço de alumínio seja aquecido, esfriado e deixado aí por 100 anos. Poderíamos ter uma contaminação adquirida do solo? Mesmo que fosse o caso, deveria corresponder a algum elemento cadastrado. Então temos um pico e não podemos identificar de quem é. Não com certeza. É, interessante. Um elemento desconhecido daria credibilidade à teoria de que a amostra é extraterrestre. Temos um elemento, mas não sabemos o que é. Temos de fazer mais análises. Enquanto um mistério se aprofunda, outro está para ser desvendado. Pat chamou o escavador de poços Jerry Browning para remover a histórica construção do poço. Mas o que acharão por baixo? Se o poço tiver mesmo 100 anos, pode ter ruído. Ou Pat pode dar razão aos céticos. Se o poço tiver sido feito após a queda de 1897. E agora, Jerry? Não podemos usar os 2 caminhões, então vamos usar a máquina para ver se conseguimos levantar um pouco. Então vamos lá. O desafio agora é levantar a construção sem danificar o local. A casa é mais pesada do que a gente pensava. É bem mais pesada do que parecia. Finalmente, o poço é revelado e parece estar em boas condições. E no fundo, em algum lugar, poderia estar a resposta a um dos mais velhos mistérios de OVNIs. Realmente o poço está em ótimo estado. Quase perfeito demais. Gart, olhando para isto, um dos argumentos dos céticos é que nunca houve poço aqui, quanto mais construído em 1897. O que acha? Para mim, parece consistente. A pedra tem marcas de ferramentas, de picareta, de modo que foi cavado, não perfurado. Os tijolos são feitos à mão e não foram cortados, nem foram feitos em formas. Parecem ter sido formados à mão e a própria argila parece daquela época. E por que não seria? Certamente nós não fizemos testes de carbono, mas parecem compatíveis com o estágio tecnológico que existia naquela época. Garth conclui que o poço remonta à época certa, mas logo nota algo mais inquietante. Tem alguma coisa se mexendo. Não brinque. Minha nossa. Será o que penso ser? O que é? A queda de um dirigível em 1897 em Aurora, no Texas, é um dos mais antigos e conhecidos casos de OVNIs. Os caçadores de OVNIs estão agora no local, investigando aspectos-chave da história. O cemitério, o local da queda e o recém-reaberto poço. Tem alguma coisa se mexendo. Não brinca. Minha nossa. Será o que penso ser? É uma cobra. Tem chocalho. Que tipo de cobras tem por aqui? Pode ser uma mocassim aquática. É uma cobra muito venenosa, né? Muito. Então temos um problema aqui. Você tem. Enquanto Pat avalia como vai lidar com a cobra, Bill e Garth vão ver um perito no local da presumida queda do objeto em Aurora. Meu nome é Ken Cherry. Eu sou o diretor para o Texas do MUFON, Rede Mútua de Ufologia. A MUFON começou a investigar o local da queda no início dos anos 70. Seu time encontrou traços inexplicáveis de metal que parecia ter sido fundido. Em 1973, nossos estudos indicaram que havia um modelo de dispersão de metais a partir de um ponto por esta área toda. E isso incluía um sinal metálico que recebíamos dessa árvore, cuja idade é de mais de 100 anos. Gart trouxe um detector de metais. Se eu passasse pela árvore, poderia ainda haver algo? É bem possível.
Assim como no local da queda, novamente se acha metal onde não deveria haver. Minha nossa, olha só isso! É óbvio que não vamos cortar um carvalho de 200 anos para ver se há algum pedaço de metal fundido dentro. Já entendemos. Os relatos são coerentes. Podemos não saber o que é, mas sabemos que há algo ali. Metal incrustado numa árvore, estranhas formas de metal coladas à rocha. Bill e Garth continuam encontrando pistas perturbadoras. Mas serão fragmentos de um OVNI caído? A descida de Pat ao fundo do poço pode prover as evidências necessárias. Tem havido muita controvérsia neste caso. Até agora, céticos dizem que isso tudo não passa de folclore. Mas descobrimos que havia um catavento porque achamos estruturas de suporte. E ficamos, claro, felizes por encontrar um belo poço de 12 metros. O folclore acabou revelando os fatos. Havia um catavento e um poço e pode haver também destroços no fundo dele, quem sabe. Mas o poço parece estar cheio de perigos. Um deles se contorce na água lá embaixo. E um outro ainda deve estar confirmado. Contam a história de que a água daqui estava contaminada e que Brawley Oates, avô do Tim, ficou doente por causa disso. Realmente há fotos, e temos essas fotos, que mostram que seu avô teve erupções na pele das mãos por causa da água do poço e que por isso mandou fechar. Pode estar contaminado ainda. É o que ficou conhecido sobre a lenda deste poço. Um perito em segurança ambiental é chamado. Jim Chappell, da TAS Serviços Ambientais. Vamos ficar em prontidão de salvamento enquanto baixamos. Tá legal. E vamos monitorar o ar para sua segurança e vamos puxá-lo de volta. Como há risco de contaminação da água e do solo, Pat não deve se expor. É uma roupa contra a contaminação? Na verdade, é uma roupa de proteção química. Ainda não analisamos a água e não sabemos que perigos pode haver. A roupa vai servir para prevenir problemas. Tá legal. A roupa não é muito confortável, mas eu acho que vai servir. Tá legal, Jim. E agora? Um par de luvas, depois outro. Levante-se e abaixe os braços. Pronto. Brad, a correia. É muito refrescante aqui dentro. Estique o braço ao máximo. Assim. Tá legal. Fiquei ótimo, né, Bill? Depois de ajustar a roupa e a correia, Jim coloca uma máscara em Pat. Primeiro vou cobrir as células e você vai respirar para fazer a máscara aderir ao seu rosto. Tá bom. Pronto. Isso. Perfeito. Perfeito. Pat se engata no guincho e começa a descer. Sua primeira tarefa é tirar a cobra de lá. Sente-se na beirada. Segure. Verifique o ar. Tá legal. O ar está bom. Vai falando o que vê enquanto desce. Tá legal. Bom, devo dizer que é a primeira vez que eu desço num poço. Como vai com a cobra, Pat? Só um segundo. Eu tô vendo a cobra. Para. Pegue na parte traseira da cabeça. Peguei. Tô puxando. Tá bom. Pra cima. Tá, vai. Agora vai. Se segura. Ótimo. Tá aqui. Vai logo. Pode pôr a perna pra fora? Tá, tudo bem. Vem pra cá. Tá, já tô indo. Isso. Tá livre. Pode se afastar. Ótimo. Vai lá, vai. Tá aqui. Quem é o nosso perito em cobras? É uma caninana. É uma caninana. Tudo bem? Com a cobra fora do poço, Pat faz outra descida. Desta vez ele procura uma resposta para o mistério do objeto de Aurora. Ted e Garth Baldwin voltam ao cemitério com um novo equipamento de alta tecnologia. Sem permissão da cidade de Aurora para cavar no cemitério, Ted procura usar um método menos invasivo para ver por baixo da terra. O perito em radar de penetração no solo, Stan Wood, e o filho Robert vão ajudar Ted na tarefa.
Este X marca o local. Bom, o que eu sugiro é varrer a área maior para estabelecer o que é normal. Quando soubermos o que é normal, podemos começar a procurar as diferenças e também as anormalidades. O radar de penetração emite pulsos eletromagnéticos na Terra. Se um pulso atingir um objeto, ele retorna à máquina emissora, criando uma imagem na tela. Seremos as primeiras pessoas a usar radar de penetração de solo na marca que fizemos no chão. Esperamos encontrar coisas que sejam interessantes ou fora do comum. Tudo consistente até aqui. Aqui tem alguma coisa? Veremos as mudanças na densidade dos túmulos, dos caixões e possivelmente até dos ossos das pessoas enterradas aqui. Se acharmos alguma coisa que pareça fora do comum em termos de tamanho, de caixão ou de estrutura óssea, saberemos que há algo estranho ali. Estarão as respostas do caso de Aurora enterradas a 7 palmos no cemitério local? Ou no poço de 12 metros de profundidade e 100 anos de idade? Estou ouvindo alguma coisa. Em abril de 1897, um estranho objeto em forma de charuto supostamente explodiu nos céus de Aurora, no Texas. A análise original de Ted do metal da queda não revelou elementos desconhecidos. Ele leva a amostra ao Dr. Tom Gray para fazer exames mais avançados no acelerador de partículas da Universidade do Norte do Texas. Vamos bombardear a amostra com um raio de prótons. Isso vai fazer com que os átomos da amostra irradiem sua energia característica. Há alguma chance de haver elementos que não detectamos antes? Seria uma ideia empolgante. O exame deveria identificar todos os elementos que houver na amostra. E podemos pegar os resultados do exame, os dados, e compará-los com um banco de mais de 60 mil elementos conhecidos. Certo. Para ver se batem com algum. Se não bater, teremos algo novo. E se bater, saberemos o que é. Muito bem, está tudo pronto. Prótons do acelerador de partículas bombardeiam a amostra. O gráfico do computador mostra todos os elementos presentes no metal. Tom, o que estamos vendo? É claramente uma amostra de alumínio. Temos alumínio, isso é evidente. Mas e o elemento desconhecido achado no outro exame? Este espectroscópio é muito mais sofisticado do que a máquina anterior e pode identificar cada elemento da amostra. Claramente, a maioria da amostra é de alumínio. Está vendo algo fora do comum? Parece que há uma quantidade muito alta de ferro na amostra. Para Ted e Tom, a alta taxa de ferro abre um novo mistério, que dá credibilidade à tese de uma queda de OVNI. Qualquer alumínio para propósitos industriais é sempre uma liga. Isso quer dizer, alumínio é o principal componente, mas há outros elementos presentes para torná-lo mais manufaturável. Quando analisamos as modernas ligas de alumínio, todas contêm ferro, mas em concentração muito menor do que vi nesta amostra. Seria esse alumínio da nave que caiu em 1897? O uso de alumínio conheceu grande progresso na década de 1880, embora na época da queda o metal permanecesse raro e muito caro. Embora não possamos provar que nossa amostra venha de 1900, sabemos definitivamente que ele não é uma liga comum nos dias de hoje. Não é isso? Tá. No poço, estão tentando recolher amostras do fundo, 12 metros abaixo da superfície. Mas o tempo, na quente tarde de verão, virou. Pat, baixado ao fundo do poço por um guincho, não tem tempo a perder. Há muitos relâmpagos por perto e o vento só está aumentando. Pat precisa pegar as amostras, carregar o que ele puder e sair dali. Porque a tempestade se aproxima e estamos em local exposto. Procure-se algum tipo de metal. Tá bom. Escuta, me dá mais uma corda. Eu tô vendo algumas raízes aqui. Alguma coisa metálica?
A tempestade complica a busca. Você está atado a um cabo metálico suspenso em um tripé de alumínio e tem raios. E você está na água. Só um segundo, eu preciso pegar uma boa amostra. Tem um lodo pegajoso aqui. Encha a caixa com o que houver no fundo do poço. Vamos dar uma olhada e puxar você. Tá bom, podem puxar. Está subindo, Pat. Estou vendo você. Muito bem. Então, o que você viu? Tava escuro e eu tava de pé em 20 centímetros de lama, com água por aqui. Como pode ver pela roupa. Eu vi muita pedra, muita pedra. Algum metal? Eu não sei. Eu peguei amostras do solo também. Certo. Eu peguei amostras de água e vamos analisar. Entendi. E vamos procurar no que temos, para ver se há algum fragmento. Apesar do perigo, Pat coletou várias amostras do fundo do poço. Eu peguei as amostras de água, de terra também e alguns fragmentos. E eu vou entregar para o Ted para ver o que a ciência nos diz. Eu dei uma olhada nas amostras que Pat trouxe do poço e, sabe, à primeira vista parecem mais ou menos o que se esperava. Eu não achei nenhum pedaço de alumínio. Pode ter alumínio em escala microscópica, mas só olhando a amostra. Porque claramente não há nada anormal. O que eu vou fazer agora é analisar o solo e a amostra mais de perto. A análise adicional de Ted provará finalmente se o poço está contaminado e, se estiver, se poderia ser responsável pela estranha doença que desfigurou Brawley Oats. O poço destapado, supostamente cheio de destroços de um OVNI caído, forneceu várias amostras de fragmentos, água e solo. Mas nenhum pedaço de metal está visível nos fragmentos. As amostras de água e solo ainda podem conter respostas para a doença de Brawley Oats. Ted procede a análises adicionais. Brenda Wiles, da Telen Incorporated, analisa amostras de água e solo para agências do governo e indústrias. Basicamente, o que encontramos foram minerais que teriam sido encontrados normalmente em água de poço e solo. A única coisa fora do comum que encontramos foi um alto nível de alumínio nas amostras. Alumínio, é mesmo? Sim. Nossa, é interessante, porque na história desse caso havia uma enorme quantidade de alumínio que foi lançada no poço. Isso é coerente com os seus achados? É possível. Pode ter acontecido alguma coisa assim. Ou poderia haver alumínio naturalmente presente nos minerais do local. Eu continuo estranhando que a gente tenha achado tanto alumínio misturado no solo da área onde supostamente houve a queda. E existe alta concentração de alumínio no poço. Se juntarmos isso tudo, eu acho perfeitamente coerente que possa ter havido um aparelho feito de alumínio que caiu na área. Se houve uma queda, por que não havia mais destroços no poço? Bill vai falar com alguém que pode dar mais algumas informações. Pela primeira vez, Bill Oates, o filho de Brawley Oats, concordou em dar uma entrevista à TV. Conta a lenda que, por causa da água contaminada, seu pai adquiriu lesões nas mãos. E foi porque a água estava contaminada com algum tipo de metal alienígena. Eu não tenho nada e bebi da mesma água. Entendi. Mas provavelmente foi por causa do ácido úrico ou pela gota, pela artrite reumatoide. A entrevista de Bill lança dúvidas sobre qualquer causa extraterrestre da doença de Brawley Oats. Mas ele também lança luz sobre por que não se achou nada no fundo do poço. Mas seu pai sabia que havia algo estranho no poço? Ele não sabia se havia algo estranho. Ele só quis limpar o poço. Entendo. Só para ter água limpa para beber. Então não foi em resposta a qualquer lenda ou história. Foi só porque ele se mudou para lá e quis limpar o poço. E ele trouxe pessoas para ajudar a limpar o poço. Isso mesmo. Estava lá aquele dia? Estava. Sabe quanto metal tiraram do poço? Não sei. Entendi. Mas, de fato, o senhor sabia se havia algo no poço, algum metal estranho?
Disseram que levaram o metal embora, sim. Então, se a água era saudável para consumo, por que selaram o poço? Os canos enferrujaram e pensamos que o poço tivesse secado. Cavamos um poço novo. Os canos de ferro fundido enferrujaram. Enferrujaram sim, certo. E não tínhamos mais água. Isso é importante para os céticos por aí. Nós mostramos que a água do poço não estava contaminada. Mostramos que Otis tapou o poço porque os canos enferrujaram e ele achou que tinha secado. Mas o que mostramos realmente foi que quando ele comprou a propriedade e veio para cá, havia objetos metálicos no fundo do poço. Havia, com toda certeza, metais no fundo do poço de Otis, bem embaixo de onde o objeto bateu. No catavento, caiu e acabou explodindo. Com novas informações sobre o misterioso poço, Ted reúne as últimas peças do quebra-cabeça de Aurora, o túmulo do alienígena. Com o radar de penetração de solo, ele ganha a habilidade de ver sob a superfície. Pela primeira vez desde 1890, a verdade será conhecida. Há algo realmente enterrado neste túmulo sem lápide? Vamos nos concentrar aqui. Tá vendo alguma coisa? Tem alguma coisa aqui. A cada passada, o radar registra áreas onde o solo foi remexido. Ted marca os pontos com bandeirolas laranja, até que as marcas começam a tomar um contorno familiar. É incrível, o comprimento é de quase 1,80 m. As imagens do radar são conclusivas. Surge o esboço de uma área de 1,80 m por 75 centímetros. Isso é coerente com algum outro túmulo qualquer? E olha a orientação. A perfuração parece estar alinhada com outros túmulos e limites do cemitério. Se alinha com os limites dos lotes. Está alinhada com os lotes e perfeitamente alinhada com aquele lado. Bom, então a lápide estaria nesta área, dentro desta pequena área que nós estimamos. Provamos que há um túmulo ali onde havia muitas dúvidas, mas não podemos abrir o túmulo, nós não podemos cavar. Eu já trabalhei em vários cemitérios e não é raro a gente ver túmulos sem marcas. É até esperado. Mas este aqui está bem no centro de onde não deveria estar e com todas as histórias que se contam por aí, este fato é interessante. As imagens também mostraram que o túmulo ruiu por causa de solo arenoso instável. Algo ainda pode estar enterrado no túmulo, mas isso está além do que um radar capta. Eu não sei se o mistério será completamente resolvido um dia. Só o que sabemos é que há um túmulo onde há muitas dúvidas e que ele é coerente com as histórias, com as dimensões e a orientação dos túmulos daquele tempo. Os céticos disseram que não havia nada disso, que não havia o poço, que não havia o catavento, que não havia também o corpo no cemitério. E o que descobrimos é que você não pode desmentir uma história assim sem pesquisar. Voltamos 100 anos no tempo para identificar esse OVNI. Trouxemos o OVNI para o presente e encontramos o caso de uma pessoa desaparecida após um acidente aéreo. Foi o que encontramos. É minha teoria. Eu não posso dizer que essas coisas provem que a queda ocorreu em Aurora, mas elas mostram que há fatos incontestáveis neste caso e que sempre haverá uma dúvida na minha cabeça sobre o que realmente aconteceu aqui. Pela primeira vez, novas evidências foram coletadas para um misterioso caso de OVNI de 110 anos de idade. Para o que muitos assumiram ser um embuste, os caçadores de OVNIs acharam fatos irrefutáveis. Mesmo assim, o mistério de Aurora continua sendo o caso estranho de um objeto voador não identificado, visto muitos anos antes da própria invenção do avião.